Oi, gente, então a gente vai falar rapidinho para a gente finalizar o assunto de hoje, que é estado nutricional da gestante. Sobre a gestante adolescente, desnutrição materna e obesidade materna, tá? Então vamos lá. Gestante adolescente. Tem que tomar cuidado porque quando a gente for avaliar o estado nutricional da gestante adolescente, a gente pode achar que ela tá com baixo peso, né? Então isso tem que ser muito criterioso. Se a adolescente engravidou 2 anos após a menarca, que é a primeira menstruação, então a gente pode utilizar esse padrão para adulto, tá? Mas se ela engravidou 2 anos antes, logo 2 anos após a menarca, né? O que acontece? Ela ainda tá em fase de amadurecimento, de crescimento. E aí tem que tomar cuidado com a altura, com o peso, que pode ser um pouquinho diferente, tá? E é interessante que a altura seja medida em todas as consultas de pré-natal, né? Pra gente ter uma avaliação mais precisa dessa adolescente, ok? Pra gente, se precisar, fazer uma intervenção, né? E não se enganar com a avaliação, ok? Desnutrição materna. A desnutrição materna, ela é bastante comum, né? Então, ela é a deficiência de ingestão de alimentos durante a gestação que acarreta um baixo peso para a idade gestacional, né? Isso pode acarretar vários problemas, tanto para o bebê quanto para a mãe. E o que pode acontecer? Por que pode acontecer essa ingestão deficiente de alimentos? Por modismo, os vegetarianos que acabam consumindo uma quantidade menor de nutrientes, né? Ou diferenciados, e aí necessita de uma suplementação. Por conta de distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, e aí acarreta a ingestão insuficiente de alimentos, né, e que pode levar a uma carência nutricional. A gente tem um dado que hoje ocorre, essa desnutrição materna ocorre em 6% da população feminina brasileira, né, eu acho que ainda parece baixo, mas é um valor que eu considero razoável, né? Então é preocupante, a gente tem que cuidar dessa parte também, tá? O que pode acontecer com a gestante com desnutrição? Pode acontecer anemia, hemorragia, parto prematuro, né? Entre outras coisas. A placenta, ela tem uma alteração da sua função, né? Porque ela não tá recebendo nutriente suficiente, então ela começa a alterar a sua função para preservar o feto. As consequências para o recém-nascido, então, baixo peso ao nascer, restrição de crescimento intrauterino, tem tendência à anemia, alteração no desenvolvimento motor, alterações visuais e assim por diante, tá? E também menor rendimento escolar. Isso aí a gente já tem bastante estudo falando que uma desnutrição materna pode levar a um baixo rendimento escolar, né? A criança. E aí isso acaba sendo para a vida toda da criança, certo? Obesidade na gravidez, né? Então a mãezinha obesa, a obesidade ela pode ter várias causas, pode ser genética, hormonal, ingestão excessiva de alimentos, fatores psicológicos, fatores ambientais, estilo de vida. Então a gente chama de multicausal, né? A obesidade materna. E aí o que acontece, né? Quais são os riscos da obesidade na gravidez? Para a mãe, então, pode acarretar doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, pode acontecer hemorragias, né? Pode acontecer da gestante ter hemorragias, complicação no parto, isso é muito comum em gestantes obesas, ter complicação no parto.
pode ter problema nos rins, pode ter tromboembolismo, né, ou um tipo de trombose, né, problema de vascularização, tá? Isso com a mãe obesa. Quais os problemas acarretados para o feto, né, com a obesidade materna? Então, maior possibilidade de parto prematuro, né, antes de 37 semanas, no caso. Mortes fetais podem acontecer, né, principalmente para as mãezinha de primeira viagem e também para quem já teve filho também, né, mas principalmente para quem tá tendo o primeiro filho, né. Pode ocorrer uma malformação do tubo neural também, lábio leporino, tudo isso é consequência da obesidade materna, tá? A dificuldade escolar também é relacionada à obesidade materna, então tanto a desnutrição materna quanto a obesidade materna, ela pode acarretar um atraso no desenvolvimento da criança, uma dificuldade escolar, né? Um comprometimento cognitivo, ok? Isso também já é alguns estudos já que comprovam essa relação aí do, como é que fala? Do rendimento escolar com o estado nutricional materno, né? Tanto a desnutrição quanto a obesidade. Certo, gente? A gente encerra uma parte da aula do estado nutricional, então. Na verdade, uma parte não, a gente encerra o estado nutricional com ênfase em antropometria, ok? E qualquer dificuldade que vocês tenham, eu estou à disposição, ok? Se cuidem, tomem cuidado, lavem as mãos, se protejam a família, ok? Beijo grande, tchau!